Fala, gauchada! Parabéns a vocês pelo Dia do Gaúcho, que é hoje, dia 20 de setembro. Um dia que com certeza tem muito gaúcho que está aproveitando para fazer um belo de um churrasco, tomando um bom chimarrão em casa. E é uma grande alegria, porque com certeza vocês têm muito amor à terra. E eu, que sou um catarinense, admiro muito a devoção que o povo gaúcho tem pela sua cultura e o cuidado de manter viva as suas tradições. E eu posso dizer que é fácil de diferenciar quem que é gaúcho e quem não é gaúcho, não é mesmo? Eu, que sou catarinense, quando eu vou para lá, o pessoal já diz: mas David, tudo tá mudado, cara. Tu tá falando de um jeito mais diferente, tá falando alto, tá falando pausado, mas não deixo de ser catarinense. Lá no fundo, quem eu sou ainda é um catarinense. E com certeza um gauchão vai saber a diferença entre alguém que é do Rio Grande do Sul, alguém que é gaúcho e alguém que não é gaúcho. E uma vez um homem foi fazer uma bela de uma pintura de uma área assim que ele achou bonita, um bosque onde que irradiava o sol, as luzes entravam pelas árvores, existia um caminho, uma passagem, uma cerca, um lugar assim bonito para fazer uma pintura. E ele se preparou para poder achar um dia legal para poder registrar aquele lugar em uma tela com tinta. Entretanto, houve um incêndio e lá do meio daquele bosque ele começou a ver que no meio do incêndio saíram vários animais. Saiu aranha, escorpião, cobra, lagarto, todo tipo de bichareiro que estava lá intocado dentro daquele bosque. E ele pensando: mas eu nunca imaginei que dentro de um bosque tão bonito existisse tanta coisa diferente. A verdade é que a gente pode aparentar ter uma beleza exterior e ainda assim, lá no nosso interior, ninguém sabe o que tem mesmo, até que vem talvez a nossa ira, até que vem o descontentamento e começa a sair coisas para fora. E nessa quarentena, nesse isolamento que o pessoal está por casa, a gente vê que quanto mais as pessoas são apertadas, mais começa a sair do seu interior o que elas têm cultivado, o que está vivendo lá dentro delas. Da mesma forma como eu disse antes que um gaúcho é alguém que é reconhecível, né? É muito fácil de distinguir quem que é, também é fácil de distinguir quem não é gaúcho, porque lá se tu espremer não vai sair nada de gaúcho daquela pessoa. Da mesma forma, é muito fácil de entender quem é o cristão e quem não é o cristão, porque o cristão ele está enraizado na palavra, o Espírito Santo mora no interior dele. E ele não aparenta somente uma beleza exterior, mas de dentro dele sai um bom tesouro. Como diz o versículo 33 do capítulo 12 de Mateus: considerem que uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Nós falamos agora sobre essa questão de cultivar tradições, de manter as raízes. Precisamos lembrar que não somos nós quem mantemos as raízes, são as raízes quem nos mantém. É elas que nos colocam de pé. E se hoje é um dia de celebração, de lembrar das raízes da nossa terra, também é um dia onde que nós devemos lembrar onde está enraizado o nosso coração. Se o nosso coração está enraizado na palavra, com certeza sairão bons tesouros de dentro dele. No dia que vier a ira e que vier a prova, a gente não precisa ter medo de estar saindo ali todas as cobras e o cacaredo que está instalado lá dentro. Mas no nosso coração fluirão fontes de água viva. Você deseja também ter o seu coração inundado pela palavra? Ter o Espírito Santo trabalhando na tua vida, para que no momento do aperto não saiam coisas ruins, mas saia um bom tesouro de algo que você tem cultivado, de algo que você tem guardado? Então presta atenção agora também nessa palavra que vamos estar escutando aqui, através da Thaís. Eu desejo que Deus a abençoe e que também esta palavra fale ao nosso coração. 20 de setembro, hoje é o dia de celebrar uma coisa tão especial que aconteceu no passado, o dia da gente olhar para trás e lembrar de homens que precisam ser homenageados, de coisas que aconteceram e que foram tão importantes para aquilo que a gente está vivendo hoje também. Há 185 anos atrás, Bento Gonçalves estava levando o pessoal para tomar Porto Alegre e começar o que nós conhecemos como Revolução Farroupilha. Realmente aqueles homens lutaram, encontraram dificuldades e sofreram,
Mas hoje a gente pode olhar para trás com boas memórias, olhando para aquilo que eles fizeram e talvez com um coração grato, porque isso também fez toda a diferença para aquilo que a gente vive hoje. A gente hoje é chamado a olhar para o passado para, quem sabe, entender o nosso presente e poder planejar o futuro a partir das lições que aquele pessoal pode nos ensinar. Mas a gente sabe que nenhum de nós pode correr olhando para trás, isso não funciona de jeito nenhum. Mas o passado construiu o que a gente vive hoje e por isso é importante olhar para trás. Cada um de nós também tem um passado, tem uma história individual. E hoje eu quero convidar você a olhar para essa sua história, olhar para trás e se perguntar o que é que você vê. Quando a gente olha para trás, a gente pode encontrar boas memórias, pode encontrar experiências que foram tão legais, pessoas das quais a gente tem saudade e que nós amamos, nós podemos encontrar realmente boas memórias. Mas todos nós também temos aqueles acontecimentos, aquelas experiências que não foram tão agradáveis assim. Todos nós, quando olharmos para trás, também vamos ver coisas que gostaríamos de esquecer, decisões que a gente gostaria de mudar, ou experiências que a gente gostaria de apagar da nossa memória, sofrimentos que nós causamos a nós mesmos ou a outras pessoas, mas também coisas que nós não decidimos por nós, que outras pessoas nos causaram. Talvez quando a gente olha para trás, a gente vai encontrar sofrimento, ou vai encontrar desafios, vai encontrar abuso ou traição. Cada um de nós tem a sua história individual. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 12 ao 14. E lá diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nos versículos anteriores, o autor desse livro, Paulo, ele estava escrevendo um pouquinho do seu passado. Quem assistiu o Café com Bíblia dessa semana sabe. Estava contando lá das coisas das quais ele poderia se orgulhar do seu passado. Porque ele era um homem que, de acordo com a lei que aquelas pessoas que receberam essa carta estavam querendo cumprir, ele era um homem perfeito. Ele era um homem que tinha do que se orgulhar, que tinha o que mostrar para as pessoas. E lá naquela comunidade de Filipe, existiam pessoas que estavam querendo rebaixar outros e dizer: nós somos os verdadeiros cristãos. Nós somos quem realmente é perfeito, quem realmente deve ser imitado, deve ser honrado. E o Paulo está dizendo: se vocês acham que vocês merecem toda essa honra, então escutem só o meu passado, tudo aquilo que eu fiz, quantas coisas boas. Olha só, eu fui um fariseu que estudou a lei, eu fui alguém que cumpriu todas as coisas que precisavam ser cumpridas. Mas o Paulo também diz: apesar de tudo isso, dessa minha boa reputação, dessa minha história do meu passado tão bonita, como vocês talvez podem estar vendo, bom, eu não sou perfeito. E ele diz: eu não olho para a minha vida e digo que eu já obtive toda essa perfeição. Isso não aconteceu comigo. E o Paulo, apesar de todas essas coisas boas, ele diz que uma coisa ele quer fazer é esquecer daquilo que ficou para trás. Apesar de ter uma boa reputação, apesar de ter o que talvez os outros ali considerariam alguém de honra, de perfeição, ele diz que prefere esquecer o que ficou para trás. Mas se a gente conhece bem a história do Paulo, a gente vai ver que Paulo não era uma flor que se cheire. Ele tinha também os seus defeitos e ele cometeu muitos erros horríveis no seu passado. Lá em Atos 9, 1 e 2 diz assim: enquanto isso, Saulo, que também é o Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, isso é, cristãos, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo foi alguém que perseguiu os cristãos, que prendeu cristãos. Você imagina, ele separou os cristãos da sua família, da sua comunidade, e a gente não pode ter certeza, mas talvez ele também tenha matado pessoas. Lá no capítulo 8, no versículo 1, nós vemos que o Paulo estava ali com um pessoal que estava apedrejando um homem cristão, um homem chamado Estevão. E o Paulo ele não jogou as pedras, mas ele segurava os casacos daqueles homens que estavam jogando as pedras. E em Atos 8:1 diz que o Paulo aprovou aquela morte. Então, ele fez parte do assassinato de um homem que amava Jesus. Mais adiante, no capítulo 9, nós vamos ver que Deus chega para um homem chamado Ananias e diz: Ananias, eu gostaria que você fosse até o Paulo para que ele pudesse entender mais sobre quem eu sou e pudesse entregar sua vida para mim. E o Ananias diz: Senhor, eu conheço bem a fama desse tal de Paulo. Eu já ouvi falar dele, eu sei que ele prende os cristãos e que ele está vindo para cá com uma autorização para fazer isso. A fama dele já está espalhada por toda a região. Como é que eu vou agora ir ao encontro desse homem? E aqui nós podemos ver que a fama do Paulo realmente não era muito boa entre os cristãos, entre aqueles que eram da igreja. Ele foi um homem que fez coisas muito horríveis. E mesmo assim, sejam as coisas boas que ele tinha feito, das quais ele podia se orgulhar, ou aquelas das quais ele se envergonhava, ele disse: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Então, Thaís, o que o Paulo está querendo dizer é que tudo aquilo que a gente fez antes de aceitar Jesus, isso deve ser esquecido. Isso não importa mais. Não, de jeito nenhum. O que o Paulo está querendo nos falar é que o nosso passado não deve interferir na nossa caminhada com Jesus. Quando o Paulo está falando aqui nesses versículos, em Filipenses 3, ele está nos comparando a um corredor, um atleta. E como um atleta, ele precisa tirar de si tudo aquilo que é um peso desnecessário. Para que a corrida seja bem sucedida, é preciso deixar todos os pesos desnecessários para trás. E o que o Paulo está nos dizendo é: não corra com o peso do passado. Então, o que é que eu posso fazer com aquilo que as pessoas me causaram e que tem sido um peso para mim agora no presente? Ou o que é que eu posso fazer com aquilo que eu fiz para outras pessoas e que também se tornou um peso para mim? Quando a gente olha para o nosso passado, a gente pode encontrar dois tipos de situação: aquelas que nós podemos consertar e aquela que nós não podemos consertar. Quando nós olhamos e vemos coisas que nós podemos consertar, que podem ser restauradas, que podem ser reconciliadas, então nós devemos consertar. Aquele pecado que não foi confessado, aquela dívida que não foi paga, sabe aquela injustiça que você sofreu, mas que você ainda não conseguiu perdoar? Todas essas coisas se tornam um peso na nossa corrida. E Jesus nos convida a deixar esse peso para trás e a consertar aquilo que pode ser consertado. O Paulo nos diz para esquecer as coisas que ficaram para trás. E a gente bem sabe que é muito difícil esquecer algo que ainda não foi resolvido. Aquela questão que ficou em aberto, ela fica na nossa mente. Talvez por alguns dias ela saia, a gente realmente esqueça, mas sempre de novo volta para a nossa memória aquilo que aconteceu e que ainda não foi resolvido. Por isso, esquecer-se não é simplesmente ignorar, mas é resolver. É ficar de bem com o passado para poder correr tranquilo, correr sem todos esses pesos desnecessários. Como a gente ouviu antes, o Paulo cometeu muitos erros no seu passado. Agora você imagina que ele aceitou a Jesus e ele escrevia para igrejas, ele visitava igrejas e talvez nessas viagens ele tenha encontrado pessoas que ele mesmo prendeu. O passado dele constantemente aparecia para ele e ele precisava resolver. Paulo disse que pôde esquecer o que ficou para trás.
Isso porque ele podia agir de uma maneira que o passado já não interferisse mais no seu presente e na sua caminhada com Jesus. Agora aí na segunda opção, né, onde eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho como consertar aquilo que aconteceu. Nessas horas nós podemos nos alegrar por sermos cristãos e por podermos ter o nosso passado redimido. Sabe, aquelas coisas que nós não temos mais o que fazer por elas, nós podemos também deixá-las aos pés da cruz, onde a nossa dívida já foi paga. Lá em 1 Pedro 2,24 está escrito o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Ele pagou pelos nossos pecados. E nós podemos agora deixar esses pesos daquilo que não pode ser consertado diante de Jesus, diante daquele que já pagou por eles. E o convite que fica para você é que quando você olhar para o seu passado de novo, você não olhe diretamente para os seus pecados, mas olhe para aquele que pagou por eles. Que você possa ver Jesus também no seu passado e não só agora, no seu presente, depois que você entregou sua vida para Ele. Olhe para a cruz quando olhar para o seu passado. Ah, mas o meu pecado, ele é tão grande. Como é que Jesus vai ser capaz de perdoar isso? Como é que eu vou ser capaz de esquecer aquilo que eu fiz? Bom, Paulo também fez coisas muito erradas. E teve coisas que ele não pôde consertar, como por exemplo a morte do Estevão. Mas ainda assim, ele pôde declarar que ele esqueceu daquilo que ficou para trás. Isso porque ele tinha uma nova vida a partir de Jesus, e Jesus foi aquele quem pagou por aqueles erros que ele tinha cometido. Paulo sabia disso, Paulo lembrava disso constantemente. Se nós lemos nas suas cartas, ele fala daquilo que Cristo fez por ele, que ele agora é nova criatura, mas por quê? Porque ele pode olhar para o passado dele e ver a cruz, e ver Jesus como aquele que é o Salvador dele. Por isso, sejam as coisas que você pode resolver ou aquelas que você não pode resolver. A orientação do Paulo é: esqueça das coisas que ficaram para trás. Resolva, entregue, mas não corra com aqueles pesos que vão te incomodar, que vão te atrapalhar nessa caminhada. E agora que eu deixei esse meu fardo e que eu estou carregando o fardo de Jesus, que Ele mesmo diz que é leve, então agora eu posso mirar no meu alvo, eu posso correr em direção ao alvo. O Paulo mesmo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora que o passado está resolvido, que os pesos desnecessários foram tirados, agora eu posso correr em direção a esse alvo. Isso significa que eu já não estou mais lá onde eu comecei essa caminhada, essa corrida com Jesus. Mas isso também mostra que nós ainda não chegamos no final. Enquanto nós vivemos, nós estamos nessa caminhada, nessa corrida da vida cristã. Tem coisas de Jesus Cristo que nós ainda não recebemos. Elas já são nossas, já estão prometidas para nós, mas ainda não nos foram entregues. E essas coisas são o alvo da nossa corrida. Sabe, a conversão, a entrega da nossa vida para Jesus, ela não é o fim dessa caminhada. Ela é o começo dessa corrida, de algo muito especial que está preparado para nós na eternidade. E se nós entendêssemos o que esse alvo significa, a nossa corrida ela teria tanta dedicação. Essa caminhada ela merece a nossa dedicação, ela merece o nosso esforço. Sabe, é diferente quando a gente está lá na academia, correndo na esteira, a gente não tem um alvo, não tem um propósito, está correndo por correr. Isso é tão desanimador. Mas agora quando nós corremos em direção a alguém que há tanto tempo nós não víamos, alguém do qual nós temos saudade, então a gente corre com alegria. Correr tudo o que a gente quer para poder logo chegar naquele alvo, que é aquela pessoa tão querida.
Quando a gente entende o nosso alvo, a nossa corrida ela passa a ter sentido. E apesar do nosso cansaço, a gente vai correr com alegria, porque a gente sabe aquilo que nos espera. Mas, além disso, nosso alvo ele também determina a direção para a qual nós vamos correr. Se eu quero ir até Santa Catarina, eu não vou pegar a BR-116 rumo ao Uruguai. O alvo determina a nossa direção. Por isso, conhecer aquilo que está preparado para nós, conhecer esse caminho, ele vai nos mostrar também qual direção nós devemos tomar. Vai nos mostrar quais decisões nós devemos fazer, como nós devemos agir com relação à nossa família, ao nosso trabalho, qual é o propósito do nosso casamento. Nós precisamos estar atentos, porque nessa corrida, cada um de nós corre por si mesmo. E por isso, a gente tem que ficar ligado e não se deixar levar por qualquer informação que a gente encontra no caminho. Não se deixar guiar por qualquer guia. E nem confiar cegamente no GPS. Talvez você já deve ter passado pela experiência de colocar lá um lugar no GPS e quando você vê, você está em um lugar completamente diferente. E isso é tão frustrante, né? A gente precisa estar atento nessa caminhada, a gente precisa correr consciente em todos os momentos daquilo que a gente está fazendo, sabendo aonde a gente quer chegar. E nós encontramos na palavra de Deus um GPS que pode nos orientar para chegar naquele alvo que nós desejamos. Nós temos um guia chamado Espírito Santo que quer nos levar por esse caminho que é o próprio Jesus, para que nós possamos encontrar esse alvo, receber aquilo que está sendo preparado para nós. Sabe, chegar no final e perceber que você errou o caminho, que você pegou alguma entrada incorreta, vai ser um susto bem grande. Por isso, corra consciente, busque a orientação desse guia que quer nos mostrar o melhor caminho, que quer nos orientar com relação ao futuro e também nos capacitar a deixar para trás o que é passado. Que você possa agora ser capacitado por Deus para olhar para o seu passado sem pesos desnecessários, sem que esse passado interfira na sua vida, na sua corrida, na sua caminhada com Jesus. A gente está à disposição caso você precise conversar sobre alguma dessas coisas. Talvez você precise de alguém que vá com você até a cruz para colocar aquilo que está pesando e que você precisa deixar lá. Que Deus te abençoe nesse dia onde a gente é chamado a olhar para trás e que você não olhe só lá para o dia 20 de setembro de 1835, mas que você também olhe para o seu passado, para a sua vida e pense, tem algum peso desnecessário que eu estou insistindo em carregar? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um abençoado dia para você. É isso aí, meus amigos. O passado, ele é algo que ficou para trás. E agora nós corremos rumo ao nosso alvo, o céu, aquilo que Jesus tem prometido para nós. E isso muda todo o nosso presente. Então, eu não conheço nenhum tipo de atleta que corre olhando para trás. Todo atleta corre olhando para frente. Quando a gente dá uma olhada para trás, quando a gente está de carro, por exemplo, é só para a gente ter uma referência, para saber por onde que a gente foi. Mas o nosso alvo está adiante. Então que Deus ele possa estar guiando a tua vida e que você seja conduzido a uma vida plena, uma vida que não vive de excesso de passado, mas uma vida que tem excesso de esperança. Que Deus possa nos abençoar e guardar. Quero agradecer a Zé por trazer essa palavra a nós e também eu quero agora convidar você a termos um momento de oração. Senhor Jesus, nós pedimos que Tu possa abençoar e guardar as nossas vidas, que também neste dia 20 de setembro, onde que nós celebramos, Senhor, feitos que ficaram marcados na história, nós possamos hoje estar também tendo feitos que vão ficar marcados para a nossa história. Eu peço que o Senhor possa estar na nossa vida, que se hoje é o momento também de nós olharmos para trás, que seja para que agora no nosso presente possamos ter uma chave de mudança na nossa vida, na nossa história. Nós pedimos, Senhor, que hoje o Senhor fale ao nosso coração e que hoje o Senhor trabalhe em nós para que daqui para frente possamos estar
indo rumo ao alvo que o Senhor tem proposto para nós. Nós pedimos que Tu possa abençoar e guardar a cada um de nós, que também possa abençoar e guardar aqueles que estão em casa. Obrigado porque, mesmo distantes, estamos perto de Ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor agora também cuide daqueles que passam por situação financeira difícil, aqueles que estão com a sua saúde debilitada. Também queremos lembrar aqui das pessoas da comunidade que têm sido infectadas com essa doença do coronavírus, e também pedimos que o Senhor possa estar restaurando, Senhor, a ordem, que o Senhor possa estar à frente também dos novos projetos que nós temos aqui na nossa comunidade e na nossa vida. Nós queremos nos entregar em Tuas mãos e agradecer por tudo. Em Teu nome que nós oramos. Amém, Jesus. Então, quero desejar a você também uma abençoada semana. Nós ainda vamos avisar quando vamos voltar agora com os nossos cultos presenciais, com o distanciamento controlado. Então fique atento aí nas nossas mídias, fique atento aí no canal do YouTube, no Facebook, lá no WhatsApp. Nós vamos estar nos comunicando para que você também saiba como é que vamos fazer o andamento dos programas daqui para frente. E como a Zê falou, os nossos contatos também estão aí projetados no fim do vídeo. Se quiser dar uma ligada, conversar com a gente, fique bem à vontade. E eu desejo que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo domingo. Amém.